Dando continuidade à história, Deus nunca nos deixa sós. Escrito por Américo Simões, narrado por Lúcia. Ivone chorou ao término da leitura, impressionada com a vida mais uma vez. Afinal, tudo aquilo que ela pensou a respeito dos pais fora totalmente descabido. Nada tinha a ver realmente com os motivos que os levaram a deixá-la no orfanato Santa Clara. Todas as pragas que ela lhe rogara, todas as injúrias que lhes dissera, foram totalmente descabidas. Ela se precipitara nas suas conclusões. Ivone dobrou a carta e foi ao encontro das duas amigas e da tia que aguardava por ela do lado de fora da humilde casa. Assim que se viu diante de Florinda, perguntou: Durante a carta, minha mãe citou por diversas vezes um tal de Chico. Disse que o Chico disse isso, que o Chico me fez perceber aquilo. Quem é esse homem de quem ela fala tanto? Você o conheceu? Chico Xavier, filha, respondeu Florinda com orgulho. Sua mãe foi mais uma das tantas mulheres ajudadas por ele, com suas palavras de conforto e sabedoria. Ela deveria admirá-lo muito. Ele é realmente admirável. A mulher olhou na direção do horizonte. Conceição, Ivone e Teodora acompanharam o seu olhar. Florinda disse a seguir: Por que não passam por Uberaba? Quem sabe tem oportunidade de conhecer o Chico. Apesar dos seus quase 89 anos de idade, ele ainda participa das sessões que acontecem no centro espírita que fundou. É uma boa ideia, alegrou-se Conceição. As despedidas foram feitas. Assim que entraram no carro, Ivone voltou-se para a amiga e perguntou: Você não falou sério quando disse que seria uma boa ideia a gente passar por Uberaba, né? Falei sim. Vai que damos sorte e conhecemos o Chico. Seria emocionante para mim conhecê-lo. Sempre admirei sua pessoa. Quem não o admira? E para lá foram as três. Por sorte, conseguiram assistir a uma sessão com o Chico. Era incrível, um homem na idade dele ainda se fazendo presente a uma sessão em prol do crescimento humano e espiritual. Conceição saiu da sessão maravilhada. Teodora e Ivone também estavam emocionadas, mas apesar de tudo o que presenciaram, as duas ainda duvidavam do mundo espiritual. Só acreditariam, como elas sempre diziam, se houvesse uma prova vinda do além, uma prova irrefutável. A viagem de volta para São Paulo foi tão agradável quanto a de ida para Minas Gerais. Pelo trajeto, Conceição tornou a interpretar com seu vozeirão as canções que marcaram a carreira de Dolores Duran, Dalva de Oliveira, Ângela Maria, Calbi Peixoto, Nelson Gonçalves, Emelinha Borba, Marlene e o Bando da Lua. Ivone chegou exausta e por isso se recolheu cedo para dormir. Restaram apenas na cozinha Teodora e Conceição, uma vez que Roberto também já havia ido dormir, pois acordava cedo para ir à feira. Foram emocionantes, não foram? Comentou Conceição com Teodora. As descobertas que Ivone fez a respeito da vida dela, não? Sim, emocionantes. Foi o mesmo que eu senti quando eu conheci os meus pais. Por isso me agradeci por ter decidido ir atrás deles. Eu admiro a coragem de vocês duas, Conceição. Admiro muito. Eu não teria a mesma coragem, jamais. Será? Não teria. Como sabe? Já tentou? Não, mas eu sei que não conseguiria. Conceição pareceu segurar as palavras na boca. Teodora contou a seguir o que estava ansiosa para contar para a amiga e ainda não tivera oportunidade. Poderia ter feito por telefone, logicamente,
mas queria muito que fosse pessoalmente. Por isso aguardou até aquele momento e disse: Eu fiz o que você me sugeriu, Conceição. Disse a verdade para o Hélio. É mesmo? Alegrou-se a amiga. E como se sentiu? Bem, muito bem. Você estava certa. Dizer a verdade, assumir os erros que cometemos diante do outro, nos dá um alívio danado. Descobri que o Hélio é realmente espetacular, um homem dentre poucos. Eu descobri também que me casei com o homem certo. Que bom, filha, que bom. Eu fico muito feliz por você e feliz comigo também por ter ajudado um semelhante a tirar um peso de suas costas. Teodora suspirou e um sorriso triste cobriu a sua face e disse: No entanto, ainda não consegui aceitar a sua outra sugestão. A de adotar uma criança? Sim. Eu sinto muito, fia. Sinto muito mesmo. Por você. Não sabe o quanto você se realizaria com a adoção. O alívio que sentiria na alma e no coração por realizar o seu instinto de mãe e poder propiciar uma criança órfã a alegria de ser adotada. Um dia, quem sabe, você muda de ideia. Nunca é tarde para mudar. Teodora fez ar de quem sabe. Conceição perguntou a seguir: Você já se perdoou com relação ao aborto? Creio que sim, mas o perdão não resolveu o meu problema. Não me deu o filho tão querido, nem nunca me dará. Eu sei, o perdão é poderoso e milagroso, mas não a esse ponto, né? Ele não transforma um limão em uma laranja, só pode nos ajudar a perceber que, quando nos resta somente um limão na mão, com ele podemos fazer uma doce e deliciosa limonada. Teodora riu e acrescentou: Eu queria muito pensar diferente, olhar para uma criança órfã sem me importar com o fato de ela não ter nascido de dentro de mim. Mas eu não consigo. Eu tento, mas eu não consigo. O Hélio é diferente de mim, apoia totalmente a adoção. E é o que me parece hoje, de livre e espontânea vontade, diferente de muitos maridos que não podem ter filho com suas esposas. Mas eu, ainda assim, não consigo aceitar o filho de uma outra pessoa me chamando de mãe. Seu marido vale ouro, fia. São os homens, na maioria dos casos, que geralmente não aceitam a adoção. As esposas querem muito, mas eles não, e por isso magoam ainda mais a mulher. Eu sei. Lembre-se sempre, fia, de que Deus não está lhe privando de realizar o seu grande sonho de ser mãe. É você quem não se permite realizá-lo. A alternativa está aí, de braços abertos para você. Basta que você abra os seus braços para ela. Teodora baixou os olhos envergonhada e ao mesmo tempo revoltada consigo mesma. No minuto seguinte, Conceição perguntou: Não acha, fia, que chegou a hora, a sua vez, de ir atrás dos seus pais? Como lhe disse, eu não teria coragem. Você achou que não teria coragem de contar tudo ao seu marido e, no entanto, teve e se surpreendeu com a reação dele, não foi? Sim. Então, fia, por que não se arrisca? Você pode se surpreender com o encontro. É tarde demais, Conceição. A essa hora, eles já devem estar mortos. Além do mais, eu... Ela parou, parecendo dar-se um tempo para encontrar as palavras certas para expressar os seus sentimentos. Por fim disse: Eu não iria jamais atrás deles, pois jamais lhes perdoei pelo que me fizeram. Sempre pensei o mesmo que Ivone pensava a respeito dos pais dela. A voz de Conceição se sobrepôs à dela. Ivone pensou muito mal de seus pais. Viveu quase 50 anos da vida dela revoltada com eles, para descobrir no final que eles a deixaram naquele orfanato por amor. Tudo o que ela pensou a respeito deles estava completamente errado. Comigo foi a mesma coisa, com uma única diferença que eu descobri bem mais cedo que estava errada a respeito dos meus pais. E por isso eu tive a oportunidade de gozar anos na companhia deles.
Agora resta você, fia. Esse é o outro trauma de que você precisa se libertar. Se os meus pais ainda estão vivos, como saber onde vivem, Conceição? Acho um pouco difícil. O sorriso maroto tomou conta da face da amiga. Eu sei onde eles estão, fia. Eu também fiz uma cópia da sua certidão de nascimento antes de deixar o orfanato. Conceição levantou-se, foi até o seu quarto e de lá trouxe um pedacinho de papel. Aqui está, fia, o endereço onde você pode encontrá-los. Teodora, meio tonta, olhava para o pedaço de papel. Chegou a ler e reler o endereço por diversas vezes. Se quiser, eu posso ir com você. Teodora não soube o que responder. Apenas engoliu em seco, sentindo o mundo desabar sobre si. Eu jamais pensei em vê-los. Se pensei, foi algo que se apagou dentro de mim há muitos anos. Tanto que eu nem me lembro mais. Eu não quero forçá-la nada, fia, mas eu acho que fará muito bem a você esse encontro com seu passado. Naquela noite, quando Teodora se recolheu para dormir, ficou por um bom tempo rolando na cama, pensando em tudo que Conceição havia lhe dito. O endereço escrito no pedacinho de papel não conseguia se apagar da sua memória. Deus meu, murmurou. Depois de tantos anos, será que eu devo? Havia o medo se contrapondo ao desejo de conhecer os pais. Percebia ela naquele instante. Um medo que lhe provocava arrepios e ao mesmo tempo ondas de calor. Naquela noite, Teodora sonhou com seus pais biológicos. No sonho, ela viu a mãe entregando a criança para uma freira que lhe perguntou: tem certeza de que é isso mesmo que a senhora e o seu marido querem? A resposta de sua mãe foi incisiva: sim. Mas é uma criança linda, argumentou a freira. Mas indesejada, respondeu a mãe. Se pudesse, devolveria para a escuridão do meu ventre, do lugar de onde nunca deveria ter saído. Aquelas palavras arrepiaram a mulher que segurava o bebê, fazendo com que apertasse a criança contra o seu peito. Num tom horrorizado, ela argumentou: não diga isso, minha senhora. Digo sim. Nunca quis ter essa criança. Aqui está o meu marido, que não me deixa negar. O homem, que até então mantinha-se calado, disse: vamos embora, meu bem. Quanto mais cedo nos livrarmos desse estrupício, melhor. Teodora despertou do sono, suando frio, horrorizada. Controlou-se para não se exaltar mais e, com isso, acordar Ivone, que dormia na cama ao lado, parecendo um bebê. Eles não merecem me conhecer. Nem eu mereço conhecê-los, comentou consigo baixinho. Lágrimas escorreram dos seus olhos a seguir, lágrimas sentidas e copiosas. No dia seguinte, logo pela manhã, Teodora contou a Conceição a respeito do seu sonho. O sonho reflete aquilo que você sempre pensou dos seus pais, fia. Mas será mesmo que ele revela a verdade? São raros os sonhos que condizem com a realidade? Muito raros. Pareceu-me tão verdadeiro e... Teodora calou-se ao ver Ivone parada na porta que ligava o corredor à cozinha. Desculpe, mulher, mas eu não pude deixar de ouvir o que disse a Conceição. Não tem importância, Ivone. Tem sim, mulher. Você não pode deixar de ir atrás deles por causa de um sonho mau que nada pode ter a ver com a realidade. Duvido muito que o meu sonho fuja à realidade. Então comprove com os próprios olhos e ouvidos. O silêncio pairou no recinto. Se quiser, vou com você, ofereceu-se Ivone, parecendo outra pessoa. Houve novamente um longo e profundo silêncio até que Teodora dissesse: está bem, vou vê-los. Só para provar para vocês duas e para o meu marido que eu estive sempre certa no que pensei a respeito daqueles que me puseram no mundo. Ivone e Conceição se entreolharam,
mas nada disseram, a não ser por meio do olhar. Naquela mesma manhã, Teodora dirigiu-se até o endereço que Conceição havia lhe fornecido. Quis ir só, porque achou que se sentiria melhor agindo dessa forma. Teodora ficou surpresa quando o endereço a levou a um asilo e não a uma casa, como aquela que esperava. Era um asilo de proporções amplas, muito bem cuidado, administrado por freiras que faziam um trabalho maravilhoso ali. Seu coração parecia querer saltar literalmente pela boca, quando ela se viu parada em frente ao portão do lugar, aguardando para ser atendida. Teve a sensação de que não conseguiria entrar. Suas pernas não obedeceriam ao seu comando. O melhor a fazer era desistir de tudo aquilo e partir. Foi então que a voz de Hélio soou na sua cabeça, dizendo: é preciso encarar seus problemas e não fugir deles. Seria verdade? Como saber se não os enfrentar? Era um desafio, tinha que rompê-lo. Nisso o portão se abriu e uma das freiras, que esbanjava sorriso sincero, de verdadeira felicidade e prazer por receber alguém, apareceu. Pois não, em que eu possa ajudá-la? O rosto simpático da mulher fez com que Teodora se sentisse menos constrangida. Eu... As palavras se perderam em sua garganta por alguns segundos. A freira procurou ajudá-la. A senhora veio visitar alguém, não foi? Teodora respondeu que sim com a cabeça. Entre, por favor. Sou a irmã Anunciata. Teodora atendeu ao pedido como que por hipnose. Percebeu que estava trêmula e que as suas pernas pareciam ter virado chumbo, pois nunca a sentira tão pesada como naquele momento. A freira a conduziu até a recepção do lugar. Só então quis saber quem ela procurava. Teodora lhe entregou o bilhete, contendo o nome do pai e da mãe, escrito à mão por Conceição. Novamente um sorriso bonito cobriu a face da mulher. Queira me acompanhar, por favor, disse ela, depois de olhar para Teodora com mais atenção e certa admiração. Teodora obedeceu. O sorriso da simpática mulher, cheio de encanto e entusiasmo pela vida, conseguia deixá-la menos tensa. As duas tomaram um corredor muito bonito, repleto de vasos de samambaia presos nas laterais do teto e bancos de madeira no estilo colonial. O corredor fez Teodora lembrar-se do orfanato Santa Clara. Tudo ali era muito semelhante. Teodora estava tão imersa em seus pensamentos conturbados que nem se deu conta de que a freira conversava com ela, contando sobre as melhorias que haviam feito naquele local. Melhoramos muito a casa dos velhinhos, dizia ela. Abrigamos hoje mais de 200 deles. A informação deixou Teodora espantada. Jamais pensou que haveria tantos morando no local. Como eles vêm parar aqui? Perguntou ela em seguida. A freira lançou novamente um dos seus sorrisos cativantes antes de responder. Talvez ache engraçada a comparação que vou fazer, mas para mim, eles vêm parar aqui como muitas crianças vão parar no orfanato. A comparação da freira fez com que Teodora sentisse um arrepio tão forte e estremecesse, a ponto de chamar a atenção da irmã. Você está bem? Sim, eu estou. A freira sorriu novamente e explicou. Alguns velhinhos vêm parar aqui por conta própria. Simplesmente procuram-nos pedindo asilo. E vocês acolhem todos que vêm pedir asilo? Infelizmente não, filha. Acolhemos conforme há vagas. Quando não há, indicamos outros asilos. Graças a Deus, há muitos hoje em dia, e se o governo ajudasse, haveria muito mais. A irmã sorriu e prosseguiu. Os velhinhos, como são carinhosamente chamados por nós, geralmente não têm famílias. Quando as têm, essas não possuem condições financeiras de abrigá-los ou não têm paciência para com eles. Consideram-nos um fardo em suas vidas
e por isso os trazem para cá. Muitos desses filhos nunca mais voltam para visitá-los. Abandonam o pai ou a mãe, ou os dois, assim como abandonam um saco de lixo na lixeira. Sabem que o lixeiro levou e que agora cabe a ele tomar as devidas providências com relação ao lixo. Muitos desses filhos não chegam sequer a ir ao velório dos pais quando ligamos comunicando a morte deles. Se vão, é só para dirimir assuntos burocráticos. Para os velhinhos cujos filhos, e principalmente nora e genro, não têm paciência para com eles, é uma bênção mudarem-se para cá. Não há nada mais horrível para uma pessoa, especialmente para um idoso, do que conviver com um familiar que o veem e o tratam como um lixo, não é mesmo? Eu penso mesmo a respeito dos órfãos. Temos muitos deles aqui também na casa do abrigo. É 10 vezes melhor estarem morando conosco do que com os pais que muitas vezes maltratam as crianças, agridem-nas fisicamente, dão-lhes maus exemplos que podem afetar negativamente para sempre a sua personalidade. A maioria das crianças da nossa casa de abrigo foram tiradas do pai e da mãe por sofrerem agressões físicas. Chegaram a ser queimadas com cigarros, feridas no corpo com garfos, espancadas e até mesmo molestadas sexualmente, entre outras barbaridades. É pavoroso, horrível, até de falar e ouvir a respeito. Muita gente pensa que isso não acontece. Não faz sequer ideia que existe essa realidade, mas existe, infelizmente, e em proporções assustadoras. Teodora era uma dessas pessoas que jamais havia ouvido falar a respeito dessa triste realidade, que cerca muitas crianças. Se ouviu, não prestara a devida atenção. Essas crianças podem até sentir falta dos pais, mas é preferível sentir falta deles a passar os horrores nas mãos desses pais sem coração. Se esses pais não têm condições mentais de viver ao lado dos seus filhos, é melhor que não o façam, não é mesmo? Eu sei que é triste, até mesmo dolorido, mas é a melhor escolha para libertar essas crianças da maldade, preservar o seu caráter e dar-lhe um futuro mais promissor. Talvez seja mais fácil para nós, que não somos órfãos, compreender essa realidade, não é mesmo? Digo isso porque muitos órfãos se revoltam contra a vida e, consequentemente, com seus pais por terem sido deixados no orfanato, não reconhecem a bênção que foi terem sido deixadas lá. Foi a melhor forma que a vida encontrou para abrigá-los e dar-lhes um futuro mais digno. Teodora sentiu um aperto no estômago diante daquelas observações. Concordou com um sorriso sem muito entusiasmo, para não parecer deselegante com a irmã. Por dentro, sua cabeça estava a mil, perguntando-se o que a irmã diria se soubesse que ela era uma órfã que se revoltou contra a vida e contra Deus. Revoltou-se até mesmo contra os pais, por terem-na deixado no orfanato ao invés de criá-la. O que a irmã disse a seguir mexeu ainda mais com a Teodora. Muitas mães se viram obrigadas a deixar um filho no orfanato para protegê-los do pai, um homem agressivo, muitas vezes criminoso, que poderia causar danos profundos, até mesmo matar essa criança. Algumas mulheres deixaram seu filho no orfanato para esconder das pessoas a sua existência, principalmente do pai dela, que nem chegou a saber que ela nasceu, pois se soubesse seria capaz de matá-la ou exigir dela um aborto. Os casos variam, mas são de toda forma tristes e só nos levam a perceber que a decisão de deixar um filho no orfanato foi a melhor escolha para ele. Foi um gesto de amor, de puro amor, de muito sacrifício, pois não há sacrifício maior, especialmente para uma mãe, do que ter que se separar do seu filho. Teodora sentiu-se novamente golpeada na barriga. Irmã Anunciata, que adorava discursar, continuou. Roga a Deus todos os dias para que chegue um momento na vida de todo órfão
que ele compreenda que não houve melhor destino para ele do que crescer no orfanato, e com isso agradeça a Deus e aos seus pais pelo seu destino. Perdoe-lhes, tirando finalmente de si toda e qualquer revolta, mágoa, ódio e rancor, o que será também uma grande bênção para sua pessoa. Não há nada mais justo para o ser humano do que se espelhar em Deus, principalmente no seu dom maior e mais profundo, o dom do perdão. Não concorda? Sim. O perdão é a base de tudo o que é bom na vida. Seu poder é sem igual. Por isso precisamos perdoar, perdoar e perdoar sempre. Encontrar forças dentro de nós para deixar que o perdão nos envolva com toda a sua cura miraculosa. O perdão é miraculoso. Por isso aprendi a perdoar há muito tempo. Pude, assim, descobrir que, quando se perdoa a quem não correspondeu às nossas expectativas, a quem nos magoou fundo, tudo aquilo que não é como gostaríamos que fosse, abrimos as portas e as janelas da alma para vivermos iluminados pela luz de Deus, a luz da vida, longe, bem longe da solidão e da frieza, do rancor e da revolta. Irmã Anunciata parou de falar, olhou para Teodora com ar de desculpas e disse: Coitada, devo estar cansando você falando assim, não? Quando desembesto, falo mais do que a boca. E como uma boa italiana, com as mãos também. Irmã Anunciata cortou o que dizia no mesmo instante que avistou um dos velhinhos fazendo xixi num dos vasos de azaleia. Mamma mia, Damastor! Berrou ela, correndo ao seu encontro. Onde já se viu fazer xixi aqui, homem? Aqui não, pobrezinha da flor. O senhor avermelhou-se, encolheu os ombros e a cabeça, rindo encabulado para ela, e se afastou. Os demais velhinhos que estavam ali riam da situação como crianças que riem das proezas que aprontam. Irmã Anunciata voltou-se até Teodora e comentou: Os velhinhos voltam a ser crianças, sabe? Sapecas e frágeis como crianças. Não é incrível? Eu, pelo menos, acho incrível perceber que a velhice é um regresso à infância querida, da qual todos nós sentimos tanta saudade. A irmã suspirou, enquanto a sua mente lhe permitiu, na velocidade da luz, apreciar um trecho de sua adorada meninice. Depois de sorrir mais uma vez para o seu passado, a doce italiana fez mais um dos seus comentários pertinentes. Olhando para uma cena como essa que vimos há pouco, muitas pessoas abominam a velhice. Por isso, muitos se recusam a viver junto dos velhos, para não ter que encarar tão cedo as transformações que a velhice nos traz. O que poucos sabem, infelizmente, é que a velhice não precisa ser sofrida e limitada. Pode ser muito bem vivida. Antigamente, e até mesmo nos dias de hoje, muitas pessoas acreditavam que envelhecer significava se tornar capenga, esclerosada, ranzinza e desagradável, um transtorno ambulante, um entrevado numa cama. Mas não é nada disso, não. Um velho não precisa se tornar decrépito, pode se tornar um velho joia, supimba e saudável. Eu decidi há muito tempo que eu chegaria à velhice com o maior pique. Para que isso acontecesse, eu contei, é lógico, com a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E é exatamente assim que eu estou envelhecendo, vivendo tudo o que pode ser vivido de melhor na velhice. É lógico que não basta contar com Deus para que tudo isso aconteça às mil maravilhas. Precisamos agir, fazer por merecer, fazer o que é necessário para que tenhamos uma velhice sadia. Irmã Anunciata baixou a voz e, quase num sussurro inaudível, acrescentou: Por isso eu faço as minhas aulas de hidroginástica e até dança de salão. Após um risinho encabulado, a irmã retomou sua voz altaneira e perguntou: Você tem medo da velhice? Devo admitir que sempre tive medo, sim.
Não propriamente medo da velhice, mas de ser largada no asilo para velhos, porque sempre tive a ideia de que o asilo é um lugar triste, pobre, onde os velhinhos são maltratados, vivem sem conforto e sem amparo. Mas agora, diante do que eu vejo aqui nesse asilo, eu percebo que a minha visão era equivocada. Vocês, irmã, tratam todos que estão aqui tão bem que dá vontade até de ficar morando aqui. Se as pessoas soubessem o quanto são bem tratadas por vocês. É melhor que não saibam, senão estaremos perdidas. A frase veio acompanhada de uma gargalhada gostosa que fez Teodora achar graça também. Irmã Anunciata acrescentou: muita gente não tem coragem nem paciência de vir nos visitar, mas faz doações, as quais são muito importantes para nós. Algumas fazem doações porque sentem na alma a importância de fazê-los. Não querem nada em troca, doam pelo simples prazer de fazê-lo. É o mesmo prazer que Deus tem ao manter a nossa vida no cosmo, fluindo através dos tempos. Entretanto, há algumas pessoas que fazem caridade por medo de que Deus não as ajude ao longo da vida, nem as receba no paraíso. Há outras que querem ficar bem na sociedade ou conquistar votos, como os políticos especialmente. Há ainda aqueles que fazem caridade porque estão enfrentando problemas financeiros e são levados a crer que, se assim agirem, seus problemas serão solucionados. No íntimo, essas pessoas não sentem a mínima vontade de fazer caridade. Querem sentir, mas não sentem. Porém, a sua ajuda, ainda que simplesmente por interesse, é de extrema importância para quem precisa, especialmente as crianças e os velhinhos, como os que abrigamos aqui. Maravilhoso será quando toda pessoa insensível descobrir que a solidariedade não só faz bem ao próximo, mas também a si mesmo. Será uma descoberta maravilhosa, marcante e recompensadora. Maravilhoso será também, para essa pessoa, o dia em que ela vier aqui e ver o que se passa nesse lugar, ouvir o que os moradores têm a lhe dizer. Essa pessoa despertará em seu interior uma outra realidade de vida, não mais perderá tempo reclamando de coisas pequenas e perceberá que o simples gesto de ouvir um idoso ou brincar com uma criança vale mais do que ouro. Por falar em caridade, eu gosto sempre de lembrar às pessoas que o próximo também está dentro de sua família. Há muitas vezes um irmão, um tio, um primo adolescente precisando de uma palavra amiga, de um ombro amigo para desabafar ou chorar, até mesmo de uma oportunidade para trabalhar, e os familiares não ajudam como poderiam, porque jamais passa pela sua cabeça que o próximo é também o seu irmão, o seu pai, o seu primo, o seu amigo querido, o seu colega de trabalho. É lógico que ajudamos com o que podemos, jamais com o que não podemos. Ninguém pode dar ao próximo aquilo que não tem. A senhora é muito sábia. Vê lá, filha. É que eu leio muito e recebo muita inspiração de Deus. Eu estou sempre disposta a ouvi-lo, a enxergar os seus caminhos, a colaborar para que eles se abram para mim e para que eu tenha forças para atravessá-los. Peço a Deus todos os dias para ver a vida com os olhos da alma. E o que é alma senão os olhos de Deus? Suas palavras me inspiram a me espelhar na senhora. Agradeço, filha, agradeço de coração. A irmã parou em frente a uma porta fechada e disse: chegamos. Esse é o quarto do senhor Pedro Severino. Antes de abrir a porta totalmente, a freira, baixando a voz, perguntou: ele é seu parente distante? Teodora concordou com a cabeça. Ele é um bom homem, sabe? Quando está empolgado, fala muito sobre o seu passado. A velhice nos torna nostálgicos e ligeiramente melancólicos. Ficamos repassando pela cabeça os bons e os maus momentos. Sentimos a saudade bater dentro de nós, das pessoas que entraram na nossa vida e saíram dela, do quanto elas foram ou ainda são importantes para nós. Teodora entrou no quarto com passos muito lentos e receosos.
Ao avistar o senhor deitado na única cama que havia no aposento, sua insegurança e nervosismo, abrandados pela palestra gostosa da irmã Anunciata, voltaram e com força total. Ela agora estava trêmula outra vez e indecisa quanto a ir em frente com aquilo tudo. Irmã Anunciata pousou a mão no braço do senhor acamado e disse com doçura: Pedro Severino, o senhor tem visita. O acamado resmungou alguma coisa inaudível. Irmã Anunciata repetiu: O senhor tem visita. Queira se sentar, por favor. Eu o ajudo. A irmã, com muito tato, ajudou o pobre homem a se sentar na cama e, após ajeitar os travesseiros para que ele acomodasse as suas costas, disse: Uma bela mulher veio vê-lo, Pedro Severino. Veja como ela é linda. Não é sempre que se recebe a visita de alguém assim, tão iluminado, não é mesmo? Senhor Pedro Severino voltou os olhos na direção de Teodora, olhando-a com grande interesse. De repente, ela sentiu-se constrangida diante do seu olhar. Respirou fundo, tentou se controlar, engoliu em seco, não sabia que atitude tomar. A simpática irmã disse a seguir: Vou deixá-los a sós. Sem mais, deixou o quarto. Fechou a porta ao passar por ela. O silêncio tomou conta do aposento. Teodora não conseguia pensar em nada, nem pronunciar sequer uma sílaba. De repente, sua mente foi tomada por lembranças dos momentos em que sentiu raiva daquele homem que estava sentado bem ali na sua frente. Um ódio abissal. É incrível como, mesmo depois de ouvirmos palavras tão sábias como as que foram ditas pela irmã Anunciata e concordar com elas, como fez Teodora, o ódio não nos abandona. Volta repentinamente do âmago do nosso ser, apagando toda e qualquer compreensão que tivemos sobre a sua inutilidade, deixando-nos novamente à mercê da ignorância, da raiva e dos desejos de vingança. O ódio foi subindo pelo seu corpo como se fosse uma dose de veneno a corroer a matéria. Ela soltou um suspiro tenso, denso, cheio de rancor, e chegou mais uma vez à conclusão de que não havia o porquê de estar ali. Depois de tantos anos, para quê? De que adiantaria lhe dizer poucas e boas para ofendê-lo, magoá-lo, devolver a ele tudo o que lhe causou por tê-la deixado naquele orfanato, se ele parecia tão gagá, tão incapaz de concatenar as ideias, tão à mercê da demência? De que adiantaria? Era o mesmo que querer explicar a uma criança. Ela não a compreenderia jamais. O que fazer então? Ir embora? Sim, ir embora dali o quanto antes. Apagar aquele trecho da sua memória para sempre. O senhor Pedro Severino mantinha-se na mesma posição estático. Parecia alheio ao que se passava ao seu redor. Teodora tomou ar, voltou-se na direção da porta, decidira partir. Foi então que algo a deteve, algo que a deixou completamente estarrecida. Sobre uma mesinha de canto havia 3 porta-retratos, e num deles a foto dela, de quando menina. A surpresa foi muito grande, um choque, na verdade. Seus olhos lagrimejaram no mesmo instante. A voz do seu Pedro Severino soou então no aposento. Uma voz fraca, mas precisa, chamando Teodora de volta à realidade. É minha filha, disse ele, transparecendo orgulho na voz. Teodora voltou-se para o pai, procurando com grande esforço conter as lágrimas, o que parecia ser impossível. É minha filha, tornou ele com a voz embargada. Os olhos de Teodora moveram-se trêmulos. Foi preciso muito esforço para perguntar. Qual é o nome dela? Teodora. É um bonito nome. O homem sorriu emocionado. Ela era uma garota e tanto. Deve ter a sua idade agora. Quantos anos você tem? 53. Quase 54.
Vocês duas têm a mesma idade, com certeza. Ele voltou os olhos para a foto, olhando para ela, enternecido. Onde ela mora? Foi a pergunta seguinte de Theodora. Soube que se mudou para outro estado há muitos anos. E o senhor sente saudades dela? Saudades? Que pai não sente saudade de um filho? A saudade que eu sinto dela chega a doer na minha alma. Theodora levou as mãos à boca na esperança de conter o pranto. Um dia, continuou ele, um dia ela virá me ver. Como o senhor sabe? Disseram também que ela é uma boa menina, sabe? Não foi novidade, sempre acreditei que seria. O senhor a ama? O homem riu, tossiu e só então respondeu. Qual é o pai, qual é a mãe, por pior que sejam, que não ama seus filhos? Por mais distante que os filhos fiquem dos seus pais, esses ainda assim os amam muito. Theodora concordou com a cabeça. Depois foi até o pai, admirou-o mais de perto e em seguida passou a mão pelos poucos fios de cabelos brancos que lhe restavam. Já não havia mais uma gota de ódio envolvendo seu coração agora. Só havia amor e admiração. Com voz partida e amorosa, Theodora disse: Eu estou aqui, pai. Sou eu, sua filha, Theodora, quem finalmente veio vê-lo. O pai tremeu e a filha agachou para que ambos pudessem ver olhos nos olhos. Theodora? Não pode ser. Como não? O senhor mesmo disse que sabia que um dia eu viria. Pois bem, eu estou aqui. Bem que ela disse que você viria. Eu estou aqui, pai. Ela beijou o pai no rosto, e o beijo não só lhe transmitiu afeto, mas revelou que ela era de fato a sua filha. Não faz ideia do quanto eu esperei por isso. Muitas noites eu dormi com a esperança de acordar com o sol do novo dia, me trazendo alguma notícia sua. Esse dia finalmente chegou. Theodora pegou na mão dele e a beijou, suspirando fundo e emocionada. Nem acredito que eu estou aqui, desabafou. Até parece que a minha espera não levou mais do que 1 minuto. Eles cuidaram bem de você no orfanato, não cuidaram? Sim, pai, cuidaram. Lá encontrei muita gente especial, muita gente maravilhosa. Tinha todas as meninas do orfanato como minhas irmãs. Não eram de sangue, mas eram como se fossem. Somos, na verdade, irmãs de alma. 2 delas, em especial, são a Ivone e a Conceição. Elas são formidáveis. O senhor precisa conhecê-las. Ele continuava segurando a mão dela com a sua mão trêmula. E o senhor? É bem tratado aqui? Sou. Nunca vivi tão bem em toda a minha vida. Estimo. Ela tornou a beijar-lhe a face, depois puxou a poltrona que havia ali para mais perto da cama e sentou-se na pontinha dela. Assim ficaria mais próxima do pai, segurando sua mão, falando bem de pertinho. Sou casada há 35 anos com um homem maravilhoso, um verdadeiro companheiro, minha verdadeira cara metade. Eu o amo profundamente. Levei um certo tempo para descobrir isso, mas por sorte eu descobri enquanto era tempo. O senhor Pedro Severino mostrou-se contente com a revelação. E quanto à mamãe, onde ela está? A pergunta empalideceu o pai no mesmo instante. Papai, assustou-se Theodora. Ele tossiu para firmar a voz. Pensei que você soubesse. Disse a seguir. Nunca soube nada sobre ela, pai. Nada. Ela faleceu logo após o seu nascimento, 2 horas depois do parto. A última palavra foi cortada ao meio.
O choro o impediu de continuar. Teodora também chorou. O pranto tomou conta dos dois por quase 5 minutos. Foi por amor, Teodora, por amor que eu fiz aquilo. Aquilo o quê, pai? Deixá-la no orfanato. Não havia outro jeito senão deixá-la lá. A perda da sua mãe me deixou tão abalado que eu não tinha cabeça naquele momento nem para cuidar de mim, quanto mais de você, que era apenas um bebezinho, necessitado de cuidados especiais. Além do mais, eu passava cerca de 10 horas por dia trabalhando. Tínhamos vindo do Nordeste tentar a vida aqui no Sudeste. Não tínhamos familiares, tampouco amigos que pudessem me ajudar com relação a você. Por isso escolhi deixá-la no orfanato, por ser o lugar mais apropriado para lhe dar tudo o que você precisava naquele momento para crescer. Meu plano era tirá-la de lá assim que tivesse condições financeiras para sustentar a nós dois dignamente. Surgiu então a oportunidade de trabalhar no Chile e para lá eu me mudei, tendo em mente uma única coisa: prosperar na vida para poder voltar ao Brasil e tirá-la do orfanato. A minha vida por lá não correu a mil maravilhas como eu esperava. Houve uma época que eu vendi o almoço para poder pagar o meu jantar. Foi sofrido, ainda mais com saudade de que eu sentia de você. Eu conheci então uma mulher que me abriu seu coração e me fez perceber que eu ainda era muito moço para me fechar para o amor. Abri meu coração para ela e acabamos nos casando. Desde o primeiro instante ela soube da sua existência e dos meus planos para com você e me apoiava, o que era mais importante. Então, quando eu consegui me estruturar financeiramente por lá, eu resolvi voltar ao Brasil para buscá-la. Você já estava com 18 anos nessa época. No entanto, quando eu cheguei no orfanato, eu descobri que você havia acabado de se casar e mudado para outro estado. Ninguém até então tinha seu endereço para me fornecer. Ainda que tivesse, eu me peguei temeroso quanto a ir atrás de você. Eu tive medo de que se revoltasse contra mim, que não me desse trela, que me achasse um estorvo na sua vida, que não tivesse interesse algum por mim. Ainda mais agora que estava casada e, como soube, bem casada. Com isso, eu desisti de procurá-la e voltei para o Chile. Vivi desde então me questionando se havia ou não feito a coisa certa. Foi uma tortura infindável, como se eu vivesse em cima de um muro. Anos depois, eu voltei novamente ao Brasil e fui procurá-la no orfanato. Disseram-me que você nunca mais havia escrito e por isso não podiam me dar seu endereço. Fiquei desolado, disposto a encontrá-la, nem que tivesse que percorrer cidade por cidade do Brasil. Se eu tivesse dinheiro para isso e tempo, eu teria feito. Restou-me apenas voltar para o Chile e, quem sabe, me perdoar pelo que eu fiz. Ele calou-se por alguns instantes para respirar, tirar um nó na garganta e só então continuou. Depois que a minha segunda esposa faleceu, eu voltei para o Brasil. Já estava velho para trabalhar e por isso eu procurei abrigo nesse asilo, que por sorte me acolheu com o mesmo carinho que as freiras acolheram você no orfanato. Cheguei a voltar por diversas vezes no orfanato Santa Clara, que nessa época já havia sido transformado na creche Santa Clara, em busca de alguma notícia sua. A mesma pessoa que me disse que você um dia viria me visitar, aconselhou-me também a deixar o meu endereço atual na creche, para que caso um dia você aparecesse por lá, pudesse me encontrar. E essa é toda a minha história. Teodora fugiu o olhar do pai, por tamanha vergonha que sentia de si, por ter pensado o que pensou durante todos aqueles anos a respeito dos seus pais.
Teodora estava decepcionada e envergonhada de si mesma por ter tirado conclusões apressadas e incabíveis a respeito de seus pais. O real motivo para eles a terem deixado no orfanato jamais passou por sua cabeça. Ela se precipitara nas suas conclusões. Era chocante e ao mesmo tempo revoltante descobrir que havia sofrido a vida inteira por algo que na verdade nunca acontecera. Havia perdido horas e horas praguejando e amaldiçoando os pais por algo que nunca havia feito. Incrível como julgamos os outros sem colher detalhes substanciais que nos farão perceber que só cabe a Deus julgar alguém por seus atos. O pai tornou a sorrir, emocionado, e falou: Bem que ela me disse que você viria. Ela? Ela quem, papai? Irmã Wanda, uma freira adorável. Encantei-me por seu modo de ser desde que a vi pela primeira vez. A princípio, eu duvidei que ela dissesse a verdade. Pensei que dizia que você viria somente para me tranquilizar, diante da vontade imensa de querer revê-la. Mas ela falava com tanta convicção que eu acabei acreditando nela. Hoje eu sei que ela estava certa. O tempo todo ela estava certa. A resposta fez com que Teodora olhasse mais atentamente para o pai. O senhor disse, irmã Wanda? Perguntou ela com certo espanto na voz. Sim, ela é adorável. Por muitas vezes veio me ver, principalmente quando me encontrava apenas na companhia da solidão. Que coincidência, comentou Teodora consigo mesma. A irmã que fora tão gentil com o pai tinha o mesmo nome da irmã que tanto ela amava no passado, Wanda. Sua fisionomia resplandeceu em sua memória. A bela e angelical irmã Wanda fora como uma mãe para ela e a tivera como uma filha. Quanta saudade! Houve uma nova intromissão do silêncio, até que Teodora dissesse: Vou levá-la embora daqui, pai. O pai sacudiu a cabeça negativamente e disse: Não, Teodora, não precisa. Vou sim. Eu quero ter você morando comigo, ao meu lado. Os olhos vermelhos do pai fixaram-se nos da filha e as palavras fugiram dos seus lábios. Teodora repetiu o que disse, ainda com mais determinação. Minha casa é bem grande, o senhor vai gostar muito de lá. Um sorriso bonito despontou na face corada pela emoção de Pedro Severino. Teodora, disse ele a seguir, aqui no asilo estão os meus amigos, amigos que eu fiz desde que me mudei para cá. Nós nos tornamos uma família que Deus uniu a seu modo. Todos precisam da companhia um do outro. Além do mais, eu gosto daqui, sou feliz aqui. Sou mais feliz agora que sei que está bem, que me encontrou. Mas ele pegou nas mãos da filha, apertou gentilmente e completou: Venha me visitar sempre que puder. Isso não só me fará feliz, como fará feliz também os meus amigos e colegas que moram aqui. Nós gostamos de visitas, nós gostamos de atenção, nós gostamos do calor humano que essas visitas nos propiciam. Se o senhor prefere assim, sempre que possível virei vê-lo. Mas no Natal eu quero o senhor comigo em minha casa. O Natal é a época mais difícil para os que estão aqui. Nem nesse período os filhos dos que moram aqui se lembram de vir fazer uma visita para eles. Teodora entristeceu-se por todos. Sentiu-se ultrajada com a revelação. A seguir, os dois conversaram sobre amenidades, até aparecer uma funcionária do asilo anunciando que o almoço estava servido.
Ajude-me aqui a me levantar, pediu o pai. Teodora atendeu ao pedido do pai no mesmo instante. Porém, antes de ajudá-lo, fez-lhe um pedido muito sério, extremamente precioso para ela. Quero lhe pedir um favor, pai. O senhor olhou para a filha com certo receio e Teodora completou. Chame-me de filha, por favor. Os olhos do pai voltaram a se romper em lágrimas. Com muito tato, Teodora enxugou suas lágrimas com um lenço, o mesmo que usou para enxugar as lágrimas que também rolaram dos seus olhos. Está bem, disse o pai após um breve silêncio. Vou chamá-la de agora em diante somente de filha. Teodora sorriu e agradeceu. Obrigada, papai. Entre um sorriso e outro de alegria e felicidade, ela fez um adendo. Só mais uma coisa, papai. O que é, filha? Eu gosto muito do senhor. Gosta mesmo? Sim, gosto. Respondeu ela quase gritando. Eu o amo. Ela agasalhou o pai com um abraço apertado e emocionado. Em meio ao abraço, Pedro Severino confessou. Quanto tempo eu esperei para ouvir isso de você, filha. Os seus sentimentos expressos numa simples, mas grandiosa palavra. Amor. Eu sei, papai. Eu também a amo, filha, como sua mãe também a amava. E voltando-se para o criado mudo, o pai pegou um porta-retrato com a foto de uma mulher muito bonita, de porte exuberante, e entregou a Teodora. Essa é a sua mãe, filha. Você é muito parecida com ela. Teodora admirou a foto com os olhos crescentes de curiosidade e afeto. Ela é muito bonita. Como você, minha filha. Bonita como você. E novamente a emoção tomou conta dos dois. Antes de deixar o quarto, Pedro Severino parou em frente ao espelho, ajeitou o cabelo com um pente, sorriu para o seu reflexo e só então deixou o aposento. Quero lhe apresentar os meus amigos e as freiras, todo mundo venha. Não precisa, pai, faço questão. A seguir, o pai apresentou-a com grande orgulho a todos os amigos do asilo. Pessoal, essa é a minha filha, Teodora. Todos voltaram os olhos para Teodora no mesmo instante, com grande interesse e curiosidade. Ela nunca se viu tão admirada como naquele momento. Tornou-se o que muitos chamam de centro das atenções. A partir de então, na companhia do pai, ela foi cumprimentando um a um dos moradores. Essa é Ercília, apresentava o pai com grande orgulho. Essa é Leontina. Esse é Isidoro. Esse é o Joaquim, o José. Aquele ali é o Antônio Gumercindo. O de lá é o Raimundo Donato. Alguns dos senhores e senhoras ali estavam esclerosados, outros com mal de Alzheimer, outros com labirintite, outros, no entanto, fortes como um touro. De todos ali, quem mais impressionou Teodora foi Dona Cândida, uma senhora de 100 anos completos, lúcida e parecendo ter mais saúde que qualquer um dos seus colegas do asilo, e que as freiras que dirigiam o lugar, e que ela própria, Teodora. Essa é a famosa Cândida, apresentou o pai com grande satisfação. Um exemplo de mulher. Teodora quis muito saber, naquele instante, qual era o segredo para se chegar àquela idade com tanta saúde e lucidez. Mas o segredo se esconde na alma, onde poucos têm acesso. A seguir, irmã Anunciata aproximou-se dos dois.
Irmã, disse Pedro Severino, quero lhe apresentar minha filha. Irmã Anunciata abriu-se num sorriso, ergueu as mãos para o alto e exclamou: Mamma mia! Mas que maravilha de Dio! O encontro finalmente aconteceu, valha-me Deus! A irmã enlaçou o pai e a filha, derramando-se em lágrimas de alegria. A seguir chamou as amigas com a euforia dos italianos. Ricarda, Afonsa, Anatólia, Imacolada, Luígia, venham saber da grande novidade. A filha tão esperada de Pedro Severino chegou. As irmãs correram para lá, cada uma trazendo na face a alegria de poder presenciar um encontro daquela grandeza. Até Natália e Olinda, as cozinheiras, largaram seus afazeres para conhecer Teodora. Foram abraços atrás de abraços, exaltações atrás de exaltações, um momento em que só reinou a alegria e a emoção, algo que Teodora jamais pensou que viveria em toda a sua vida. A seguir, a irmã Imaculada apresentou a Teodora um médico que cuidava de todos os moradores da casa dos velhinhos, sem cobrar um tostão. Era um exemplo de médico, muito raro de se encontrar no mundo onde a maioria dos médicos só estão interessados em exercer a sua profissão para rechear a sua conta bancária e, assim que possível, tornarem-se empreendedores. Seu nome era Leandro. Tinha por volta dos 40 anos de idade. Era o que se podia chamar de homem bonito, por fora e por dentro. Um encanto. Muito prazer, disse Teodora. O prazer é todo meu, respondeu ele gentilmente. E você dá conta de todos eles? Intrigou-se Teodora. Faço o possível. Enquanto não houver outros médicos fazendo o mesmo que eu, terei de fazer o possível e o impossível para cuidar de todos eles. Não posso deixar nenhum deles na mão, não é mesmo? Seu gesto é muito bonito. Meu marido também é médico, um homem e tanto. Atende uma vez por semana de graça aos carentes da terceira idade. Se cada médico fizer um pouco, teremos um mundo mais saudável e humanitário. E não custa nada a um médico tirar algumas horas, até mesmo um dia por semana, para atender aos carentes. O que a gente sente ao prestar esse auxílio é indescritível em palavras. Uma recompensa para a alma. Eu imagino. A esposa do Dr. Leandro cuida das crianças da nossa casa do abrigo, explicou a irmã Imaculada. É mesmo? Sim, alegrou-se a irmã. Você precisa conhecer o lugar. Fica aqui mesmo, só que do outro lado do quarteirão. Eu virei conhecer outro dia. Por hoje eu já vivi emoções demais. O médico e a irmã sorriram em compreensão. A seguir, irmã Luídia pediu licença para levar Teodora para conhecer o refeitório e depois a cozinha, onde a comida era preparada com grande presteza por Natalina, Olinda e suas ajudantes. Era uma cozinha muito bem equipada, extremamente limpa e organizada. Na verdade, todo o asilo era extremamente limpo e organizado, de dar gosto. Era incrível, percebia Teodora, como tudo ali lembrava muito o orfanato. Aqui fazemos a ceia de Natal para eles, explicou a irmã Luídia, ao levar Teodora para conhecer o salão de jogos e TV. Uma ceia com direito a amigo secreto e Papai Noel. Falo sério. Há um rapaz que trabalha no supermercado aqui perto que vem todo ano alegrar as crianças vestido de Papai Noel e aproveita para visitar os idosos e presenteá-los com balas e doces de leite. Eu não sei dizer quem fica mais feliz com a sua chegada, se são as crianças da casa do abrigo ou se são os moradores da casa dos velhinhos. A alegria é geral. Teodora estava surpresa e maravilhada com o quanto uma pessoa pode aprender em um dia, como acontecia com ela naquele momento.
Como já passava da hora do almoço, irmã Imaculada e irmã Luídia convidaram-na para almoçar com eles, para que conhecesse e saboreasse a deliciosa comida preparada por Natalina e Olinda. As duas irmãs não aceitaram o não como resposta. De fato, comprovou Teodora, a comida era saborosíssima, daquelas que deixa todos com vontade de quero mais. Ao se ver almoçando, cercada de freiras, Teodora lembrou-se do orfanato, pequenininha, quando almoçava cercada pelas irmãs. Era algo que apreciava muito e havia quase esquecido. A seguir chegou a sobremesa, gelatina com salada de frutas. Havia também pão de ló para comer acompanhado de uma xícara de café. Teodora fez questão de provar um bocadinho de tudo, porque tudo lhe parecia simplesmente imperdível, o que de fato era verdade. Na hora de partir, ela despediu-se de todos os moradores e funcionários do asilo, um por um. Algo dentro dela queria ficar mais, opunha-se a ir embora. Contudo, era preciso ir, estava ficando tarde. Por fim chegou a hora de se despedir do pai. Eu sempre virei vê-lo, papai, disse ela abraçando-o fortemente. Ambos se desmancharam em lágrimas. Foi a irmã Anunciata quem acompanhou Teodora até o portão do asilo. Seu pai ficou muito feliz com a sua visita. Eu também. Teodora aproveitou para matar a curiosidade. Gostaria muito de conhecer a irmã Wanda, de quem papai gosta muito. Irmã Wanda? Sim. Não há nenhuma irmã com esse nome aqui, filha. Houve, então? Não que eu me lembre, a não ser que tenha sido antes de eu vir para cá. Mas eu cheguei aqui já faz 20 anos, pouco antes do seu pai vir para cá. Acho que ele se confundiu. Deve ter trocado os nomes. Talvez. Importa-se de eu voltar? Eu quero perguntar uma coisinha para ele que me ocorreu agora. De jeito algum, filha, fique à vontade. Teodora agradeceu e voltou até o pai. Pai, como é mesmo o nome da irmã que lhe disse que eu viria vê-lo um dia? Wanda, irmã Wanda. A resposta foi precisa. Tem certeza? Absoluta. Irmã Anunciata me disse há pouco que nunca houve uma irmã que tivesse esse nome trabalhando aqui no asilo. Então a pobrezinha está gagá. Teodora mordeu os lábios, incerta quanto ao que falar. Irmã Wanda gostava muito de você, filha, acrescentou o pai. Muito mesmo. Teodora acolheu o comentário. Lançou um novo sorriso para o pai. Era preferível não prolongar o assunto. O pai certamente havia se confundido com o nome da irmã. Ela o beijou na testa e se foi. Teodora, realizada, partiu, levando consigo aprendizados sobre a vida dos quais jamais se esqueceria. Conceição estava certa, mais uma vez, em tê-la estimulada a procurar o pai e dar-lhe o perdão que lhe abriu novos horizontes e engrandeceu seu coração de alívio e amor. Bendito perdão, bendita Conceição. Eram 5:30 da tarde quando Teodora voltou para a casa de Conceição. Não foi preciso que as duas amigas lhe perguntassem nada. Teodora estava ansiosa para lhes contar tudo o que havia vivido naquele dia. Foi uma experiência fantástica, arrematou Teodora ao fim da narrativa. É por isso que eu insisti tanto para você ir, fia, completou Conceição. Obrigada. O rosto de Teodora tornou-se sério a seguir. Com a mesma seriedade estampada na face, ela falou. Acho injusto por parte da vida que eu tenha descoberto tudo o que eu descobri somente agora. De que nos vale aprender algo aos 60, 70, 80 anos de idade se logo vamos morrer? O que você aprendeu não é para ser usado somente nos dias
e anos que permanecer na terra, fia, explicou Conceição. É para ser usado vidas afora. Acho também injusto por parte da vida que eu tenha conhecido meu pai somente agora, quando ele não tem mais muitos anos de vida, o que nos impedirá de desfrutar da companhia um do outro por muito tempo. Não há injustiça alguma se você lembrar que a vida não termina com a morte, fia, que a vida é eterna e que a eternidade nos permite sempre reencontrar quem tanto amamos e viver ao lado deles. Aguardem, a história continua.